Boa noite. Hoje mais uma quinta-feira, 30 de maio, feriado, estamos aqui fazendo leituras e reflexões. Lembrando que esse mês também tivemos 5 quintas-feiras. Então, oi Jaque. Então nós conseguimos fazer um dia a mais, né, do livro. Apesar de ser feriado, não podia deixar passar de conversar mais um dia sobre esse livro. Fortemente recomendo que vocês consigam esse livro, leiam esse livro, né? Não só pela história dela, que é algo impressionante, não só a história dela, mas a história da própria humanidade, né, desse nosso país, que o livro conta um pouco, né, como foi, que muitas coisas são bem recentes, que vêm à tona. Boa noite, Nelita. Então, provavelmente tem muita coisa ainda nessas histórias que ainda não foram contadas. Se vocês lembram onde a gente ficou na semana passada, né, foi no... Lembra, né, que a Edith, ela fez aquele atendimento com o Jason, né, ela conta muito desses atendimentos, e que foi algo bem, eu diria, inusitado, diferente, né, ele acabou tirando até uma arma, né, e apontando para ela, e por causa de algumas razões, e ele teve que fazer uma escolha, né, escolher no sentido, ou ele voltava e assassinava, ou ele tomava uma outra atitude, né, com base no amor aos filhos, né, ele tem uma atitude tipo, que legado ele deixaria para os filhos, né, que exemplo ele deixaria para os filhos. Então ele tomou uma atitude nesse sentido, né. E logo após acabar esse atendimento, né, ela recebe uma carta, né, que era um convite de um amigo dela chamado Dave, convidando ela para ir lá na Alemanha, né, dar uma palestra. Ela já era acostumada a fazer palestras e para amigos e falar sobre traumas e estresses pós-traumáticos, e, né, na linha que ela se especializou. Mas isso deu um impacto nela, porque não seria em qualquer local, seria na Alemanha, né, que foi onde ela passou, né, boa parte das experiências aí de sobrevivente do Holocausto. Então, a partir disso, né, que a gente vai continuar hoje, né? Daí para próximo mês iniciar com um novo texto, um novo livro, né? Então vamos lá, porque temos bastante coisa para ler aqui, né? E comentar algumas coisas, se surgir alguns comentários, né? Não é o ar gelado que sopra do ar-condicionado do meu consultório que me faz tremer. Logo estarei fazendo 53 anos. Não sou mais uma jovem mãe órfã fugindo da Europa arrasada. Não sou mais a imigrante se escondendo de seu passado. Agora sou a doutora Edith Eva Eger. Eu sobrevivi. Eu me esforcei para me curar. Deixa eu pegar minha água aqui só. Uso o que aprendi com meu passado traumático para ajudar os outros a se curarem. Muitas vezes sou chamada por organizações de serviço social e de grupos militares para tratar pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Fui longe desde que fugi para os Estados Unidos, mas não voltei à Alemanha desde a guerra. Oi, Sara. Naquela noite, para me distrair da preocupação sobre como Jason estava lidando ao confrontar-se com a esposa e para aliviar a minha própria indecisão, ligo para Marianne, em San Diego, e pergunto o que ela acha que eu deveria fazer sobre Berchtesgaden. Tá? Marianne é filha dela. Tá? Então ela, que também, que ela diz aqui, né? Agora ela é mãe e psicóloga, né? Nós trocamos informações com frequência sobre os pacientes mais desafiadores. A Marianne era a filha. Assim como foi para Jason, nos longos momentos em que ele apontou a arma para mim, a decisão agora tem muito a ver com os meus filhos e com o tipo de ferida que carregarão
com eles depois que eu morrer. Uma ferida curada ou uma ferida aberta. Tá? E sempre assim, que eu reforço aqui em relação a esse livro, né? Ela sempre traz muitos casos, né, clínicos dela, né? Como ela conseguiu ajudar com a experiência dela, né? Mas como cada paciente trouxe para ela também algum insight, alguma questão, alguma ferida dela que precisava também de cura, e com esses pacientes ela foi curando. Tá? Com o Jason foi uma coisa bem impressionante, ele teve que escolher, ou ele vai lá, né? A ideia dele queria assassinar a esposa por vingança, né? E ela conseguiu que ele saísse dessa vingança apelando por amor, né? O amor aos filhos, que legado ela deixaria para os filhos, né? E ela se fez a mesma pergunta ao receber esse convite. Esse convite foi um choque para ela, ir lá na Alemanha fazer palestra, né? Então, a pergunta dela é que legado ela deixaria para os filhos, essa ferida dela aberta, e para os netos, né? Ou uma ferida curada ou uma ferida aberta. Né? Então, a Mariana responde, não sei, mamãe. Eu quero dizer para você ir, você sobreviveu e agora pode voltar e contar a sua história. Isto é uma vitória e tanto. Mas você se lembra daquela família dinamarquesa, que é amiga da família, que me hospedou nos tempos da faculdade? E eles voltaram para Auschwitz achando que isso lhes traria paz, mas apenas reacendeu o trauma. Foi muito estressante para eles. Os dois sofreram ataques cardíacos quando voltaram para casa e faleceram. Então relembro a ela, né, que Berchtesgaden não é Auschwitz. Estarei mais na geografia do passado de Hitler do que na minha própria geografia. Embora até trivialidades, né, cotidianas em qualquer outra localidade possam despertar flashbacks. Tá? Então, uma coisa interessante, não importa onde ela esteja, ela tem flashbacks. Tá? Daí ela fala ainda, né, ó, escuto sirenes e fico congelada. Vejo arame farpado em torno de um canteiro de obras e abandono o presente e começo a enxergar corpos pendurados na cerca. Fico paralisada de medo e lutando pela minha vida. Se o dia a dia pode trazer de volta meu trauma, como seria estar cercado de pessoas falando alemão? Né? Ou imaginar que estou entre antigos membros da juventude hitlerista, ou ainda entrar na mesma sala onde ele e seus conselheiros estiveram? Volta a falar Mariane. Se você acha que há algum ganho, vá. Estarei do seu lado, mas tem que valer a pena. Afinal, você não tem que provar nada para ninguém. Quando ela fala isso, o alívio é imediato. Agora eu me sinto segura, estou feliz, fiz o meu trabalho, amadureci, posso relaxar agora, posso terminar. Posso dizer que estou honrada com o convite, mas que é muito doloroso aceitar. Dave entenderá. Eu pergunto agora, lendo isso aqui, né? Quantas vezes a gente não fala isso pra gente, né? Fiz o meu trabalho, amadureci, posso relaxar agora, isso aí são águas passadas, né? Já virei a página. Né? Só que não. Né? Quantas vezes a gente não fala isso? Né? Aí vai, encontra com alguma situação que remexe tudo e a gente, né, na verdade, quer fugir e fica nesses discursos aí. Né? Então ela disse aqui, né? Posso dizer que estou honrada com o convite, mas que é muito doloroso aceitar. Dave entenderá. Mas quando conta a Bella que decidi recusar o convite, Bella é o marido dela. Né? Ele segura meu ombro e diz: se você não for à Alemanha, Hitler terá ganhado a guerra. Boa noite. Não é o que eu quero ouvir. Sinto-me como se estivesse sido atingida por um soco. Eu sou obrigada a admitir que Bella tem razão num ponto. É mais fácil colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa por sua dor do que assumir a responsabilidade para acabar com a própria vitimização. Nosso casamento me ensinou que todas as vezes que deixei minha raiva ou frustração desviar minha atenção do trabalho ou do meu crescimento, foi mais fácil culpar Bella pela minha infelicidade do que assumir a minha responsabilidade. Essa frase é importantíssima e ela vale não só para questões de casamento, relações românticas e em geral, assim, né? Vale para todo tipo de relação, tá? Amizade, pais e filhos, patrão e empregado. Então, todas as vezes, tá,
que eu deixo a minha raiva ou frustração desviar a minha atenção do trabalho ou do meu crescimento, vai ser mais fácil culpar o outro pela minha infelicidade do que assumir a minha própria responsabilidade. Tá? Observa quantas vezes a gente não faz isso, às vezes no dia, né? Quando se desvia do que precisa aí e acha algum culpado. Tá? E ela já contou casos também que ela era bem clara assim, onde ela... acho que foi na semana passada, a gente falou, retrasada, né, que ela, quando ela estava irritada, né, propositalmente, ela fazia ações para deixar o Bela, o marido, irritado, para brigar com ela, para que ela pudesse descarregar a raiva nele. Tá? Então olha o ciclo que a gente faz, né, quando está nessas raivas e frustrações. Tá? E às vezes nem percebe, quando começa a perceber, dá para quebrar esse ciclo, né? Então ela continua, a maioria de nós quer um ditador, ainda que seja um benevolente, para poder botar a culpa e dizer, você me obrigou a fazer isso, não tenho culpa. Isso é muito impressionante. Se vocês lerem outros textos, né, ou ouvirem alguns podcasts dessa época, de alguma história de alguns sobreviventes, você vai ver que a maioria dos que estavam envolvidos com o Holocausto, com as câmaras de gás, com Auschwitz, né, do lado da Alemanha, muitos depois, que não foram julgados logo depois enforcados, né, muitos voltaram às suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido, continuaram com suas vidas normais, com suas vidas exemplares, e alguns, quando eram perguntados, né, em alguns casos, diziam isso, não, mas eu não tenho culpa, isso era a minha obrigação, né? Foi ordens de cima, nós seguimos as ordens, acabou as ordens, nós paramos de fazer. É uma coisa impressionante isso. Tá? O quanto a gente, né, não faz isso, lógico, em graus talvez menores, mas o quanto a gente não faz isso. Tá? Dizer que não tem culpa, que eu fui obrigado a fazer isso. Tá? Mas isso é uma coisa que eu sempre fiquei... sempre me impressiona quando eu leio os textos, né, os livros e eu escuto sobre o assunto, né, o quanto muitos não sentiram culpa, porque era como se fosse um trabalho e nós fomos obrigados a fazer isso. Né? Alguém mandou a gente, então nós não temos culpa por isso. Tá? E observa então quando se sente raiva ou frustração, quando a gente sente raiva ou frustração, se não tem algo envolvido nisso. Oi, Lu. Tá. É por isso que Bela diz que se eu não for a Berchtesgaden, ou palavrinha difícil para eu ler, tá? Então Hitler terá ganhado. O que ele quer dizer é que permaneço na gangorra com o meu passado. Enquanto eu puder colocar Hitler, ou Mengele, ou a ferida exposta da minha perda do outro lado da gangorra, então de alguma forma estou absolvida. Tenho sempre uma desculpa. É por isso que estou ansiosa e triste. É por isso que não posso me arriscar a ir à Alemanha. Não é errado me sentir ansiosa, triste e amedrontada. Não é que não exista um trauma real no âmago de minha vida, muito menos que Hitler e Mengele e todos os outros perpetradores de violência ou crueldades não mereçam ser responsabilizados pelos danos que causaram. Mas o fato é que, se eu continuar nessa gangorra, estarei culpando o passado pelo que escolho fazer agora. Quantas vezes a gente não faz isso também, né? Culpa o passado, né, para justificar de algum modo as escolhas, ou as escolhas feitas e não feitas agora, né? Quantas vezes não culpamos o passado pelas escolhas que fazemos agora? Há muito tempo o dedo de Mengele decidiu o meu destino. Não sei se vocês já estão acompanhando esse texto, tá? Seria legal se vocês conseguissem acompanhar o próprio texto no mês da Leituras e Reflexões, tá? Mas Mengele foi um dos principais lá em Auschwitz, no sentido de que a primeira coisa que ele fazia era, uma das coisas que ele fazia era, assim que chegavam os trens, né, e desembarcavam, ele que decidia um dedo, esquerda ou direita. Tá? Então a vida era decidido, por isso que ela fala, né, o dedo dele decidia o destino, porque esquerda e direita. Né? Um lado sobrevivia, o outro ia para a câmara de gás. Tá?
E assim que ela perdeu os pais, né? Então uns foram para a esquerda, outros para a direita. Então ele decidiu que a minha mãe morreria e que eu e Magda viveríamos. Tá? Magda é a irmã dela, que sobreviveu também, uma sobrevivente também de Auschwitz junto com ela. Em cada fila de seleção, o que estava em jogo era a vida e a morte. E a escolha nunca era minha. Mesmo assim, na prisão, no inferno, eu podia escolher como reagir, quais seriam as minhas ações, meu discurso e o que guardar em minha mente. Eu podia escolher se me encostava na cerca eletrificada, se me recusava a sair da cama ou se lutava e vivia. Se pensava no strudel de minha mãe, se pensava em Magda do meu lado, se reconhecia tudo o que ainda tinha para viver, mesmo entre o horror e a perda. Já se passaram 35 anos desde que saí do inferno. Os ataques de pânico vêm a qualquer hora do dia ou da noite. Eles podem me acometer tanto no antigo bunker de Hitler quanto na minha sala de estar, porque meu pânico não é resultado de gatilhos puramente externos. Ele é a expressão das memórias e dos medos internalizados. Se eu me mantiver exilada de uma parte específica do globo terrestre, estou de fato dizendo que quero exilar a parte de mim que está com medo. Talvez exista algo que eu possa aprender ao me aproximar dessa parte. Às vezes nós não temos essa parte específica do globo como ela tem esse trauma, né? Mas quantas memórias e coisas nós não temos internalizados que também despertam em qualquer lugar, a qualquer momento, porque uma coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo. Aí a gente começa a sentir, às vezes, pânico, né, suar, frio, taquicardia e várias outras coisas. Né? Por alguma coisa, às vezes, da infância. Ela já era mais adolescente quando foi para lá. Tá? Mas imagina quando as coisas de infância também, que não tem nem muita consciência do que está acontecendo ainda, quando as coisas acontecem. Né? E sobre o meu legado? Ela pergunta. Há poucas horas, Jason enfrentou um momento de decisão em sua vida. O momento em que segurou a arma, mas não puxou o gatilho. Quando pensou no legado que queria deixar para seus filhos. Quando ele escolheu algo que não fosse a violência. Que legado eu quero transmitir? O que deixarei no mundo quando morrer? Já escolhi abandonar os segredos, a negação e a vergonha. Mas fiz de fato as pazes com o meu passado? Há mais coisas para resolver, de modo que eu não perpetue mais sofrimento? Às vezes a gente não tem filhos para deixar o legado, né? Mas sempre tem pessoas próximas de nós que gostam da gente, que se importam com a gente. E essas pessoas a gente vai ferir demais conforme as nossas ações. Né? Se for uma ação como o Jason ia escolher, vingativa, uma escolha de fuga dela, às vezes, afeta as pessoas que estão à nossa volta, que a gente gosta muito. Né? Penso na minha avó, que morreu dormindo, na minha mãe, cuja tristeza por causa dessa perda súbita na infância a deixou marcada com fome e medo desde muito cedo, e que passou para as próprias filhas uma vaga sensação de perda. E o que eu passarei além de sua pele macia, seu cabelo grosso, seus olhos intensos, além da dor e do sofrimento e da raiva de tê-la perdido tão cedo? E se eu tiver que voltar ao local do meu trauma para interromper o ciclo, para criar um tipo diferente de legado? A partir disso, eu aceito o convite para ir a Berchtesgaden. Então, primeiro ela disse não, depois com a conversa com Bella, né, depois de passar por raiva, refletir muito, ela aceita o convite para voltar para a Alemanha. Tá? Meu público era formado por profissionais que trabalhavam com cura. Os capelães do exército atuam como provedores de saúde comportamental e também como conselheiros espirituais. Dave me contou mais sobre os capelães e os soldados que eles atendiam. Só para se vocês estiverem acompanhando o livro, tá? Eu juntei aqui uns dois ou três capítulos, tá? Nessa conversa de hoje. Eles eram soldados em tempos de paz, soldados da Guerra Fria, da guerra de bastidores. Eles não viviam a violência diária. No entanto, estavam em alerta máximo, mantendo a paz, mas prontos para a guerra. O que isso também gera uma tensão imensa, né? Você está sempre em alerta máximo, pensando na guerra, né? O tempo inteiro. Né? Mantém a paz, né? E está pronto para a guerra o tempo todo. Tá? Então ela pergunta para o Dave, o que eles precisam ouvir
Sobre o que eu posso falar para ajudá-los? Esperança, disse Dave, e perdão. Se os capelães não puderem falar sobre esse tipo de coisa, se não entendermos isso, não poderemos fazer o nosso trabalho. Por que eu? Uma coisa é ouvir sobre esperança e perdão do púlpito ou de um especialista em religião, explicou Dave. Mas você é uma das poucas pessoas que podem falar sobre manter a esperança mesmo tendo perdido tudo. Quando estava passando fome e tendo sido deixada para morrer. Não conheço ninguém mais com esse tipo de credibilidade. E esse ter perdido tudo realmente é tudo ali mesmo. Tá? Até a decisão quase sobre a vida e a morte ali é uma coisa absurda o que foi perdido ali, retirado, tá? Dessas pessoas, de uma hora para outra, assim, muito rápido. Tá? E aqui eu lembro de novo, ela fala de esperança e perdão, né? Então o livro foca muito no perdão, né? Eu já recomendei uma vez e volto a recomendar de novo um filme chamado Graça e Perdão. Tá? Não sei se alguém de vocês já viu aí, mas eu sei que a Lu tá aí, a Lu viu. Né? É um filme sensacional para aprender sobre perdão também. Tá? Baseado em história real, inclusive. Tá? Então vale a pena encontrar esse filme Graça e Perdão. Um mês depois, ao seguir com Bella de trem de Berlim para Berchtesgaden, até o final eu consigo falar esse nome direito. Tá? Um mês depois, ao seguir com Bella de trem de Berlim para Berchtesgaden, eu me sinto a pessoa menos qualificada da Terra para falar sobre esperança e perdão. Tá? Eu também, Lu, assisti algumas vezes esse filme já, Graça e Perdão. Vale a pena. Para entender também, esse livro faz... é paralelo à questão do perdão ali, com esse livro. Tá? E olha que interessante ter dito, né? Ela se considera a pessoa menos qualificada da Terra para falar sobre esperança e perdão. Tá? Enquanto o Dave considera ela altamente qualificada para isso. Tá? Eu fecho os olhos, então ela falando agora de novo, né? Fecho os olhos e escuto o som dos meus pesadelos. Nada pode reduzir o terror crescente em minhas entranhas. Dividimos a cabine do trem com um casal alemão, mais ou menos da nossa idade. E eles são gentis, nos oferecem os doces que trouxeram, a mulher elogia minha roupa. O que eles diriam se soubessem que aos 17 anos viajei sentada no teto de um trem alemão sobre uma chuva de bombas, como escudo humano, em um vestido listrado fino, forçada a proteger munições nazistas com minha vida? Onde será que eles estavam enquanto eu tremia no teto do trem? Onde eles estavam durante a guerra? Seriam eles as crianças que cuspiam em mim e na minha irmã quando passávamos pelas cidades alemãs? Será que eles pensam no passado ou estão em negação como eu fiquei tantos anos? Isso é uma coisa que aconteceu mesmo. Eles tiveram que viajar num frio imenso em cima de um trem, né, protegendo munições nazistas. Por quê? Porque se eles estivessem em cima dos trens, provavelmente os outros não iam atirar no trem ou atacar o trem para não, né, matá-los. Né? Mas olha que interessante, né? Eu fico imaginando o que deve ter mexido nela. Senta, tem 2 alemães ainda. Será que era alguém que ela conheceu e que cuspiram neles, né? Que era bem comum isso aí logo que começou a questão da guerra lá. Pessoas que eram seus vizinhos, seus amigos da escola, de um dia para o outro começaram te tratavam bem e no outro dia começaram a cuspir, a bater, várias coisas assim. É muita mudança em um período de tempo mínimo, assim, sabe? Então isso realmente é chocante, né? O terror em mim vira outra coisa, um sentimento de fúria intensa e instável. Eu lembro da raiva de Magda. Né? Ela não podia apagar nossa perda, mas em sua cabeça podia retalhar. Então a irmã dela, Magna, depois da guerra ficou muito essa sensação de vingança, tá? De retaliação. Às vezes eu compartilhava seu desejo de confronto, mas não o seu desejo de vingança.
Minha desolação se manifestou como um impulso suicida e não homicida. Mas agora a raiva cresce dentro de mim, uma fúria de vendaval que ganha força e velocidade. Estou sentada a centímetros de pessoas que podem ter sido antigos opressores. Tenho medo do que posso fazer. Então eu sussurro para Bella. Acho que cheguei perto o suficiente. Quero voltar para casa. Então ele diz, você já teve medo antes. Dê boas-vindas a ele. Ele está me lembrando de algo que eu também acredito, que este é um trabalho de cura. Você nega o que o machuca, o que teme. Você evita essas coisas de todas as formas. Então você encontra uma maneira de acolher e abraçar o que mais teme e pode finalmente relaxar. Então depois dessa viagem eles chegam até o hotel. Estou pulando algumas partezinhas aqui. E ela tá furiosa com algumas coisas assim, nessa sensação que ela contou, né? E então ela acaba ficando furiosa com Bella, com o marido. E ela segue então aqui. Estou furiosa com ele. Não tanto por sua falta de tato, mas mais por sua capacidade de sair de uma situação angustiante com tanta rapidez e sucesso. Né? Lembrando que ele também foi um sobrevivente de Auschwitz, na mesma situação dela. Tá? Então ele estava também retornando para o mesmo local que ela. Tá? Daí ela ficava furiosa porque ele conseguia até se divertir com a situação. Tá? E ela não. Preciso sair dali. Saio para uma caminhada sozinha. Logo na saída da recepção do hotel, começa uma trilha que leva ao ninho da águia. Não vou escolher esse caminho. Não vou dar a Hitler a satisfação de conhecer sua casa, sua existência. Não estou presa ao passado. Sigo por um caminho diferente, para outro pico em direção ao céu aberto. Então eu paro. Estou dando a um morto o poder de interferir em minhas próprias descobertas por toda a eternidade. Não foi para isso que eu vim para a Alemanha? Para me aproximar do desconforto? Para ver o que o passado ainda tem a me ensinar? Né? Olha como essa frase eu acho importante. Estou dando a um morto o poder de interferir em minhas próprias descobertas por toda a eternidade. Né? Quantas vezes também a gente não, ou a gente mesmo, ou não conhece pessoas que dão poder até para os mortos, né, influenciarem nas suas próprias escolhas e nas suas próprias vidas. Né? Às vezes, lógico, a gente tem cada um teve sua história desde a infância, uns com mais traumas, outros com menos, com mais dificuldades, com menos dificuldades. Isso influencia as nossas escolhas hoje. Né? Mas conforme a gente vai amadurecendo, né, se for amadurecendo, essas influências vão se tornando menores. Né? Quanto mais consciência a gente vai tendo da nossa própria história, né? Lógico, pedindo ajuda, tá? Fazendo as terapias, pedindo ajuda, a gente vai diminuindo essa influência. Né? Mas às vezes aquela pessoa que nos fez o mal, né, entre aspas, mal, morre, tá morta, sei lá o que aconteceu com ela, né? E a gente continua dando a ela o poder das nossas decisões. Tá? Isso é muito mais comum do que a gente pode pensar. Tá? Então ela tomou uma decisão, né? Tipo, de não ir visitar a casa dele para visitar a casa dele. Tá? Caminho pela trilha de cascalhos em direção às modestas ruínas da grande propriedade que um dia foi de Hitler, localizada na beira de um precipício. Agora tudo que restou da casa é um velho muro de arrimo coberto de musgo, pedaços de escombros e canos retorcidos no chão. É porque a casa dele também foi bem destruída, né, pelo exército aí que libertou a Alemanha. Olho para as montanhas, vejo as flores silvestres brotando graças aos primeiros filetes gelados da neve derretida dos picos ao redor. Estou trilhando os mesmos caminhos por onde Hitler um dia passou. Mas ele não está aqui agora, eu estou. É primavera, mas não para ele. É primavera para mim. A espessa crosta de neve silenciosa derreteu. A tranquilidade do inverno
cedeu à explosão de folhas novas e à torrente acidentada da água correndo rápido. Por baixo das camadas da terrível tristeza que sempre carrego em mim, outro sentimento brota. Meu coração fala, estou viva e eu consegui. Uma música triunfal me invade, abrindo caminho para fora do meu coração, para fora da minha boca e para o céu acima e para o vale abaixo. Eu te liberto. Grito para aquela velha tristeza, eu te liberto. Aí nós passamos agora para o dia seguinte, para a palestra que ela vai dar para os capelães. Né? Ela começa assim, Tempora matuntur et nos mutamur in illis, uma frase em latim. Digo para os capelães quando faço minha palestra na manhã seguinte. É uma frase em latim que aprendi quando menina. Os tempos estão mudando e nós estamos mudando junto. Estamos sempre no processo de tornar-se. Tá? Essa frase eu acho bonita, né? Passei a gostar dela, né? Os tempos estão mudando e nós estamos mudando junto. Tá? Na verdade, o tempo está mudando o tempo todo. Né? A pergunta é, será que nós estamos mudando junto ou ficando parado naquele passado que vai, de algum modo, nos causar prejuízos? Né? Então ela continua na palestra. Na história humana, há guerra, há crueldade, há violência e há o ódio. Mas nunca na história da humanidade houve uma aniquilação mais científica e sistemática de pessoas. Eu sobrevivi aos terríveis campos de extermínio. As pessoas me perguntam como eu aprendi a superar o passado. Superar? Superar? Não superei nada. Cada surra, cada bombardeio, cada fila de seleção, cada morte, cada coluna de fumaça se elevando para o céu, cada momento de terror em que achei que era o fim, essas coisas vivem em mim, em minhas memórias e em meus pesadelos. O passado não desapareceu, não transcendeu, nem foi extirpado. Ele vive em mim. O mesmo acontece com a perspectiva que ele me deu, de que eu vivi para ver a libertação e para manter a esperança viva em meu coração. Que eu vivi para ver a liberdade, porque eu aprendi a perdoar. Aqui que me lembrou do filme Graça e Perdão. Né? Aprender a perdoar não é uma tarefa simples e fácil. Né? Ele pode dizer, mas tem coisas mais graves e menos graves que é mais fácil de perdoar. Não, perdão é difícil igual. Né? E perdão só acontece depois que nós superarmos realmente a frustração, o controle, tá? A culpa, o controle, e aí chega o perdão de fato. Tá? Nós temos a raiva, né? Aí o controle, a culpa, para daí vir o perdão. Se você não consegue expressar a raiva, né, soltar lidar com a culpa, tá? Não vem o perdão. Tá? E o exemplo dela é o seguinte, porque ela tinha, logo que eles desembarcaram, né, dos trens, tá? E o estado que eles chegavam já era um estado que você não tinha nem muita forma de raciocinar, parece que você era quebrado já, teu espírito quebrado para chegar lá já bem enfraquecido. Né? A seleção acontecia muito rápido, com muita gente, muito rápido. Né? E os pais dela foram, né, selecionados para a câmara de gás e ela para sobreviver, ela é a irmã para sobreviver. Né? E de algum modo ela sempre se culpou pela morte da mãe. Tá? Então ela sempre sentiu culpa pela morte da mãe. Então, até nisso, se perdoar por essa culpa, né, vem depois. Tá? Então ela teve que aprender a lidar com essa culpa primeiro. Tá? Um dia eu vou trazer algum texto que fale sobre a questão dessas camadas, dessa sequência. Tá? Primeiro a raiva, a frustração, depois a raiva. Primeiro a gente tem que superar a frustração, depois superar a raiva, superar o controle, superar a culpa. Daí que vem um genuíno amor e um perdão. Tá? Então,
Então ela segue. É muito fácil transformar nossa dor e nosso passado numa prisão. Na melhor das hipóteses, a vingança é inútil. Ela não muda o que foi feito conosco, não apaga os erros que foram cometidos e não traz os mortos de volta. Na pior das hipóteses, a vingança perpetua o ciclo de ódio. Mantém o ciclo circulando indefinidamente. Quando buscamos vingança, mesmo a vingança sem violência, estamos revolvendo e não evoluindo. Por isso fui ao local onde era a antiga casa de Hitler e o perdoei. Isso não tem nada a ver com Hitler. Foi algo que fiz para mim. Tá? Por isso que eu volto de novo. O filme Graça e Perdão fala muito disso. Né? Perdão é sempre para mim. Eu perdoo para mim. Tá? Não tem a ver com o outro, o perdão. Tá? É um desapego, é uma libertação daquela parte de mim que passou a maior parte da vida investindo a energia mental e espiritual que mantinha Hitler preso. Enquanto eu cultivei esse ódio, fiquei presa junto com ele, trancada em um passado destrutivo, presa na minha dor. Tá? Curiosamente, o yoga também fala desse apego, né? Quanto mais nós odiamos alguma coisa, não gostamos de alguma coisa, né? O grau de que o quanto nós não gostamos de alguma coisa determina o quanto de apego nós temos por essa coisa. Tá? Então, quanto mais ódio eu tiver por alguma coisa, mais apego eu vou ter por essa coisa também e não vou conseguir me desconectar disso. Tá? Às vezes a gente fala que, né, desapego por coisas que a gente ama, né, mas a gente tem que treinar o desapego para as coisas que a gente não gosta, né? E se vocês observam, não é fácil deixar uma coisa que a gente não gosta, né? E é justamente porque nós temos um grau muito grande de desgosto por isso, tá? Porque a gente fica apegado. Tá? Então ela tinha tanto ódio cultivado, né, pela história dela por Hitler, por coisa que ela ficava presa nisso. Por isso que a dor dela não ia embora também. Tá? Perdoar é sofrer pelo que aconteceu e pelo que não aconteceu. É abrir mão da necessidade de um passado diferente. Tá? Essa frase é bem bacana. A definição de perdoar dela, né? Perdoar é sofrer pelo que aconteceu e pelo que não aconteceu. E abrir mão da necessidade de um passado diferente. Tá? Isso é interessante também que ela fala no livro. Né? A gente não se culpa só pelo que aconteceu, né? Se culpa pelo que não aconteceu também. Tá? A gente às vezes se culpa pelas decisões que tomou e pelas que deixou de tomar. Tá? Graus pequenos disso acontece muitas vezes quando a gente, acho que todo mundo tem, né? Ah, se fosse aquela época eu teria feito diferente. Tá? Isso aí é ficar preso nesse passado. Então, lógico, a gente pode olhar esse passado, ver esse passado, mas para dizer, ok, agora eu estou fazendo diferente. Né? Mas a gente faz muito isso, né? Se fosse naquela época, nossa, como eu faria diferente hoje? Eu faria isso diferente, faria aquilo diferente, né? Então, aí precisa aprender a perdoar. Tá? Abrir mão da necessidade de um passado diferente. Tá? Não foi diferente e nunca vai ser diferente esse passado. Tá? Então, preciso perdoar esse passado pessoal. Abrir mão da necessidade de um passado diferente. Tá? Não é ignorar esse passado também, porque como ela fala o livro inteiro, né? Tudo que ela vai ignorando lá e deixando para trás, também em alguma hora se manifesta, como se fosse o lixo acumulado. Tá? Então ela continua, aceitar a vida como ela era e como ela é. Naturalmente, não estou dizendo que foi aceitável Hitler assassinar 6 milhões de pessoas. Simplesmente é preciso dizer que isso aconteceu e que não quero que esse fato destrua a vida que eu agarrei e lutei tanto para manter contra todas as probabilidades. Tá? Hoje eu escolhi até aqui para ler com vocês, então esse mês nós finalizamos, né, esse livro. Mas ela tem mais algumas histórias interessantes após isso. Né? Então, inclusive, ela convida a Magda, a irmã, né, para voltar para Auschwitz, que é onde elas ficaram no campo de extermínio. Tá? Porque era um campo de extermínio, tinha, se não me engano, 4 fornos lá para queimar os corpos que saíam depois das câmaras de gás e tudo. Tá? Tem um livro super bacana também que eu lembro agora, que é Os Fornos de Hitler. Tá?
então, que fala bastante disso. Né? E ela vai com a irmã para Auschwitz, tá? Então ela sente que realmente se libertou desse passado, tá? Tanto que ela viveu muitos, muitos anos depois ainda, tá? Bem feliz e deixando um legado de perdão, eu diria, nessa história aí. Tá? Não de vingança, mas de perdão. Tá? E lutando, né, para que essas coisas não voltem mais, né? Essas histórias, eu acho também que essas histórias precisam ficar vivas o tempo todo, sabe? Elas são impactantes, são chocantes, mas elas hoje são necessárias, tá? Porque você vê que o mundo está em guerra de novo, alguns locais, né? É muito fácil entrar em guerra as coisas, tá? E a gente começar a observar o quanto a gente não faz guerra na própria casa também, de algum modo, tá? Existem guerras grandes que machucam muita gente, mas são pessoas às vezes que entram em guerras, tá? Quantas vezes em casa a gente não tá assim, tá? Então, espero ter motivado vocês a entrar em contato com esse livro e seguir nesse livro, tá? Próxima quinta-feira, o livro escolhido, que nós vamos iniciar no mês de junho, será O Demônio do Meio-Dia. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Tá? Quem é meu aluno aí provavelmente já ouviu falar desse livro, de recomendação. É um livro sobre depressão, um livro sensacional, tá? Sobre depressão. Tá? Também é um que a gente podia ficar falando aqui uns 5 meses desse livro. Tá? Mas a gente vai escolher alguns temas para motivar vocês a lerem. Tá? Então, junho será com o livro O Demônio do Meio-Dia. Tá? Julho ainda será definido o tema da Leituras e Reflexões de Quintas-Feiras, mas em julho nós começamos também um grupo de aprofundamento dentro do Leituras e Reflexões. Então nós teremos nas quintas-feiras essa conversa aberta do Leituras e Reflexões, e num outro dia da semana, que eu ainda vou informar, mas a partir de julho, nós teremos um grupo fechado daí de aprofundamento no Leituras e Reflexões. Tá? Não será daí pelo Instagram, né? Será pelo Google Meet, e nós poderemos fazer Leituras e Reflexões com algumas questões mais práticas, tá? E vocês poderão ter contato comigo, nós poderemos trocar ideias, trocar reflexões, conversar um pouco mais, tá bom? Mas eu vou deixando informações no decorrer das quintas-feiras e no Instagram também para vocês. Tá? Então é isso, sigam bem o resto da noite, sigam bem o final de semana, bom resto de feriado para vocês. Espero que tenham gostado do Leituras e Reflexões de hoje e nos vemos em breve.